todo mundo aí, todo mundo já fica em elevado, busca fechar os olhos, conectar, porque a gente pode pensar que é só uma aula, não, é só uma aula, uma troca de ideias, informações aí que a gente colhe aqui e acolá, que passa, mas tudo isso tem um propósito muito maior. E às vezes a gente acha que tem só poucas pessoas presentes fisicamente, mas a gente não tem ideia de quantas espiritualmente estão escutando também nas nossas casas, por ser longe, porque às vezes os próprios guias já falaram que às vezes essas aulas são como se fossem passadas, televisionadas, não é nem uma televisão, mas é como se fossem televisionadas para outros lugares também, verdadeiros auditórios em dimensões diferenciadas, para que muitos outros possam aurir dessas informações. E vamos sempre pedir a Deus, a essa espiritualidade amiga, para que não sejam só informações, mas que sejam conhecimentos resgatados por nós. Cada um de nós já viveu inúmeras vidas em diversos lugares. Muitas vezes esses conhecimentos estão dentro de nós de alguma forma, ali esquecidos, ignorados, mas não perdidos. E podemos sim resgatar através de cursos, aulas, rituais, meditações, reflexões, até buscando essas práticas no dia a dia, receber essas práticas, isso de alguma forma vai vindo à tona, é uma forma de nós resgatarmos as nossas memórias ancestrais, conhecimentos daquilo que a gente já vivenciou em algum momento das nossas várias encarnações. E, além disso, além desse conhecimento, que ele possa ser muito mais do que mera informação, que ele seja transformador para nós, que ele seja verdadeiramente útil no nosso dia a dia, para nos melhorar, para que possamos buscar também essas práticas de uma forma de autoterapia, uma forma de nos cuidar também, de autocuidado, saber que é possível buscar isso e se beneficiar dessas práticas, porque muitas delas, apesar de serem antigas, elas ainda estão aqui, vigorando no nosso dia a dia e cada vez mais estão sendo procuradas pela sua eficácia. Não é só porque é antigo que é inválido, ao contrário, tem muitas práticas multimilenares e essas práticas estão se mostrando cada vez mais eficazes, cada vez mais úteis, porque, de certa forma, elas trazem uma visão do homem na sua integralidade: corpo, mente, alma, espírito, tudo, vê tudo. Diferentemente das práticas mais atuais, que são especializadas, só vem o corpo tão somente, no outro momento só vem o psiquismo, a mente, mas essas práticas, elas integram tudo, por isso são chamadas de terapias integrativas. Que possamos, então, nesta hora, aproveitar esses conhecimentos para fazer a diferença em nós e também levar esse conhecimento adiante no nosso dia a dia, nas nossas práticas, no nosso cuidado também com outras pessoas, na orientação que nós damos aos outros, nas informações que nós trocamos, nos cuidados, porque muitos de nós somos também terapeutas ou médiums e lidamos com outras pessoas, com outros seres, nessa troca de energias, na busca da harmonização, na busca do auxílio, da caridade, que isso então possa enriquecer a nós mesmos, a nossa prática terapêutica, a nossa vida, a nossa qualidade de vida e também ajudar outros. Pedimos a permissão da espiritualidade amiga para que possamos dar início à nossa aula, à nossa troca de informações na noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória dos céus e do universo para sempre.
E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, então. Pode colocar aí, Lu, os slides. Aí eu pedi para o povo, né, já botar nesse slide que é anterior ao tema realmente que a gente vai dar início, mas que traz aqui uma assertiva, né, uma afirmação interessante do Senhor Buda. Ele fala: o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Então, isso é muito budista mesmo. Os budistas, de forma geral, eles falam que a pessoa que vive no passado vive angustiada. A pessoa que vive no futuro vive ansioso. Que a gente não pode nem viver no futuro, que não aconteceu ainda, não existe, e nem no passado, que já passou e não pode retornar. Nós temos que buscar todos os dias estar presentes, estar conscientes do aqui e agora. E é aqui, no aqui e agora, que nós devemos agir, que nós devemos plantar, que nós devemos refletir, que nós devemos meditar, que nós devemos semear. Então, aqui e agora é que importa. Tá? Então, essa coisa da gente viver na frente ou atrás, tem gente que vive muito no passado. Eu tenho até conhecidos meus, amigos mesmo, que o tempo todo vivem lá no passado. Você chega perto da pessoa, a pessoa fica recordando coisas que passaram há 15 anos, há 20 anos. Quase tudo que a pessoa fala é recordação. Você lembra daquela época? Você lembra daquele momento? Ai, quando eu era pequena. Ai, eu lembro de uma hora que meus pais fizeram isso, uma visita que eu fiz não sei aonde, uma doença que eu tive não sei quando. A pessoa fala, tipo, 90% do que ela diz é tudo do passado. Tem gente que é o contrário, que só fica no futuro. Ah, porque eu quero isso, eu quero, vou pensar naquilo, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que estudar tal, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Eu estou preocupada com a minha filha que vai fazer uma prova, não sei, dia tal, que vai viajar para o lugar X, Y, Z. Vive no futuro. Quantas pessoas realmente estão aqui, né? Ali dizendo: nossa, olha que legal, olha que imagem interessante, olha que passarinho que está cantando agora, olha que canto bonito, olha o céu azul bonito, olha como é que as nuvens estão passando, que vento gostoso. Eu estou me sentindo relaxada nesse momento, eu estou com fome, não, eu estou precisando, sei lá, de um bom banho, sentindo que eu estou precisando de um banho, ou eu estou, sei lá, feliz nesse momento, ou estou triste nesse momento, porque estar presente não quer dizer que esteja presente só nas coisas boas, né? Às vezes a gente está também consciente daquilo que está acontecendo agora e que não é tão legal, não está tão adequado, mas o que eu posso fazer neste momento? Com as ferramentas que eu tenho, com as coisas que estão ali à minha volta ou dentro de mim, o que, que eu posso fazer hoje, agora, né? Com aquilo que está me acontecendo. Então, está presente, é presente de tudo, do ponto preto, do ponto branco, não só das coisas erradas, ou não só das coisas certas, né? Então, é isso que Buda fala, que a gente vive o tempo todo fora do tempo. Fora do tempo, hoje, aqui e agora. Fora do tempo e fora do espaço, né? E isso nos adoece, porque nunca a gente vai conseguir mexer. Quem é que pode mexer no futuro? Ele não existe. Quem é que pode controlar o passado? Ele já passou. Então, como a gente não pode nem mudar, nem controlar, a única coisa que realmente a gente tem poder em é como nós agimos ou reagimos com essas informações, com isso que acontece à nossa volta, o que aconteceu no passado, ou com as situações que podem vir a acontecer no futuro. A gente tem domínio, pode ter domínio sobre isso, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sentimentos, hoje, aqui e agora, em relação a isso. Mas como geralmente a gente nem para pensar, a gente adoece.
Adoece de ansiedade, adoece de angústia, adoece de medo, porque quando a gente está muito ansioso também, em relação às coisas que nós não podemos controlar no amanhã e tudo que pode acontecer, isso dá insegurança, dá medo. As pessoas adoecem. Então vamos lá, gente? Pode mudar, por favor? O que vocês acham em relação a isso? Podem se manifestar também no chat, por favor. Na hora que vocês quiserem, podem se manifestar. O que vocês acham de nós estarmos, principalmente, né, nos dias atuais, vivendo demais, ou no passado, ou no futuro, e pouco a pouco no presente? E isso eu não estou falando nem só tempo, né? A gente está falando até lugar. Tem muita gente que, grande parte da sociedade, principalmente ocidental também, oriental também, que hoje com as redes sociais, a gente não está aqui. A gente está e não está, porque o nosso corpo físico está, a nossa mente não está. Quantos jovens a gente vê isso, né? Quantos jovens a gente vê que estão lá com o celular na mão, adultos com o celular na mão, a pessoa nem sabe, nem vê para onde ela está indo, está andando no meio da rua com o celular na mão, não vê quem passa por ela, não vê se o tempo tá bonito, se está feio, está aberto, está fechado, se vem carro, né? Tem. O estoicismo fala sobre essa coisa de nós termos que aprender, né, com aquilo que está ao nosso alcance, sob nosso controle, sob a nossa égide. Aquilo que está dentro de nós está sob o nosso controle ou deveria estar. E é isso que nós podemos controlar. O que está fora nós não podemos controlar. Aham. Isso, essa ansiedade, é isso que eu falei. Ansiedade é viver no futuro. Angústia é você ficar preso ao passado, angustiado, tá? Então vamos lá para a medicina árabe. É só uma reflexãozinha que a gente fez. Não quer dizer que eu saiba alguma coisa sobre medicina árabe. A gente só vai falar mais ou menos sobre como era a medicina antigamente. E quando a gente fala lá do árabe, que já tem uma fotozinha lá dos sumérios, né? Inclusive uma foto que dizem que isso aqui é uma nave espacial, tá? Só mudando um pouquinho de assunto, que eu sempre vou para o lado da ufologia, adoro. Aqui já tem um carinha, estão vendo? Ele está como se ele estivesse controlando, dirigindo alguma coisa, e aqui asas, e ele sentado num negócio, né? Parece uma coisa de controle. Então, isso aqui eles dizem, os ufólogos, que é uma imagem, um petróglifo, né? Porque é uma imagem desenhada, esculpida ali, que pode representar um veículo espacial. Mudando, pode mudar. Então, ó, continuando aqui um pouquinho, aí desde desse iniciozinho dos árabes, começou as regiões com conhecimento muito antigo, é lá naquela região da Mesopotâmia, Mesopotamos, Potamos que tem a ver ali com hipopótamo, aquela coisa, né? E o meso entre rios, tá? Então, ali é uma região que ficava entre aqueles dois rios, o Tigre e o Eufrates, na região atual, onde é o Iraque, tá? Então, aquela região da Mesopotâmia, dizem que tem as primeiras, né, civilizações, né, onde veio os primeiros artefatos de escrita, registros de escrita nas tábuas cuneiformes, né? Onde veio o Código Hammurabi e muitas outras coisas. Isso aí a gente pode botar mais de 5, 6, 7 mil anos antes, tá? De Jesus, por aí. Então, ó, só que era uma civilização muito avançada. Também por isso, tem vários livros aí, quem gosta da parte de ufologia, se diz que muito do conhecimento dessa civilização sumeriana vem de outros povos, de deuses que vieram, inclusive eles têm registros, alguns registros por aí de deuses. Eles diziam que vieram os deuses e os deuses ensinaram,
muita coisa a eles, inclusive a astronomia, e junto com a astronomia, matemática, e outras várias coisas, também a engenharia, porque eles eram hábeis construtores de fortalezas, de aquedutos, né, onde passava água e tudo. Eles conseguiam fazer o cerceamento dos rios para poder direcionar a água para as cidades, canais. Eles eram muito bons nisso, matemáticos exímios, exímios. A religiosidade também, as crenças. Então, tem muita coisa que se acredita que os sumérios, eles, como que eles conseguiam fazer tanta coisa? Era muito avançado para a época que existiu, né, essa civilização. E tem também algumas mostras, quando a gente dá aula sobre arqueologia, tem muitas mostras em pedras, por exemplo, desenhos, pinturas e tudo, de alguns seres alados. E eles dizem que esses seres, alguns vieram do mar, outros vieram do céu, e que esses seres ensinaram o que eles sabiam, né? Inclusive, tem um autor e fala muito sobre isso, para quem gosta, chamado Zecaria Sitchin. Já ouviram falar? Zecaria Sitchin. Eu não sei como é que eu escrevo aqui, mas é mais ou menos isso, gente. Zecaria Sitchin. Se tiver escrito errado, vocês me dão um desconto, tá? Tem vários livros desse cara, desse Zecaria Sitchin. Ele era um especialista nessas línguas antigas, tá? Um filólogo. Então, nessas dialetos sumerianos, persas, não sei o quê. E ele escreveu vários livros sobre Anunnaki, 13º planeta, né? E outras mais. Então, junto com os conhecimentos que eles tinham de astronomia e tudo, eles também tinham um avanço médico na medicina muito grande. A parte magística também dos sumerianos era bastante intensa. Olha lá, ó. A medicina da civilização sumeriana baseava-se na astrologia. Eles faziam mais ou menos curas, trabalhos de cura baseados na energia, no astro que estava vibrando naquele momento, na emanação da energia das estrelas. Também usavam cromoterapia, usavam, sei lá, humores, apesar desse conhecimento ser muito mais posterior, né, principalmente com gregos, também hindus tinham, mas eles também tinham conhecimento de energias, de fluidos, do excesso ou da falta de determinados fluidos, e por aí vai, né? Então, ó, eles consideravam que o sangue continha toda a força vital do organismo, e aí o sangue a gente não fala só da parte orgânica, a gente está falando também da energia representativa da emoção, de tudo isso que está representado no sangue, tá? Quando a gente falar sangue aqui, até quando a gente falar sobre a teoria humoral dos gregos ali, de Hipócrates e Galeno, a gente vai falar o sangue não apenas como sangue que corre nas nossas veias, mas a energia, a representação, tá? Até arquetípica, nas emoções, na mente, no temperamento desse sangue, desse fluido. Então, ó, o fígado era o centro de distribuição do sangue. Até hoje também, muitas teorias médicas, né, antigas também, o fígado tem muito a ver com essa parte da distribuição, da acumulação, né, de guardar a armazenagem do sangue. Era o órgão mais importante do corpo humano, a sede da alma. Isso aqui a gente está falando de crença deles, não estou fazendo juízo de valor. É certo ou não é certo? Se o fígado é a sede da alma? Não necessariamente. Tem outras doutrinas, outras teorias que falam de lugares diferentes. Por exemplo, muitas falam do coração, da conexão da alma, do nosso eu superior com a parte do coração. Para os sumerianos, era o fígado. Os médicos assírios e babilônios, astutos observadores da natureza, contribuíram com importantes avanços para a medicina empírica. O que é a medicina empírica? A prática.
Eles não tinham uma teoria médica antigamente. Era tudo muito de experiência mesmo, tentativa e erro. Vamos começar a trabalhar com isso aqui deu certo, então a gente usa. Não deu certo, matou, adoeceu, não sei o quê, a gente não usa mais. Então, a medicina antigamente, isso aí, quando eu falo antigamente, não é só antes de Cristo, não. Medievo também era muito assim. Os assírios, povos guerreiros, buscando manter a sanidade de seus exércitos, deram atenção considerável à medicina. Claro, eles viviam em guerra, né? Não apenas os sumerianos, mas as épocas antigas, antiguidade, medievo, até parte mesmo da era moderna, idade moderna, tudo isso a gente é uma humanidade, uma raça que vive em guerra. Então, se vivia muito em guerra, desde antigamente, muita gente acabava sendo ferida em batalha, perdendo membros, sendo, sei lá, empalado. Empalado é quando alguma coisa atravessa a gente, finca, né? Uma espada, uma lança, cai em cima de alguma coisa, uma tortura. Então, isso é empalamento, né? Quando há uma trespasse de alguma coisa afiada no corpo. Então, eles tinham que buscar tratar depois disso, essas pessoas que ficavam tudo machucadas, tudo feridas ali, de alguma forma eles iam tentando, tinham pessoas que cuidavam e eles iam aprendendo, não existia médico, não tinha esse termo médico, né? Eram aqueles que eram ligados à saúde, curandeiros, o que seja, eles tinham que estudar, que ir em busca de pessoas que tivessem esse conhecimento ou regiões que tivessem esse conhecimento. Os médicos assírios usavam medicamentos sob diferentes formas. Olha um pouquinho que eu não estou conseguindo subir aqui. Diferentes formas. Uhum. Tá. Pode mudar. É como se eu tivesse aqui uma coisa, uma lista embaixo. Olha lá, ó. Aqui a gente já está falando, ele deu um salto quântico, porque a gente estava falando dos sumerianos. Os sumerianos são milhares de anos antes de Cristo. Aqui ele já está falando sobre Ibn Sina, Avicena, né? Que Ibn Sina quer dizer o filho de Sina, que a gente foi transliterado mais ou menos como Avicena. Foi um grande médico do medievo, ele era mais ou menos do medievo, e ele elaborou um tratado de medicina chamado Cânone. Cânone quer dizer um agregado de livros, de uma biblioteca, de textos e tudo. Cânone da medicina. Tem um filme que eu amo, não sei se vocês viram esse filme, tem um livro também baseado nele não, um filme é baseado no livro, chamado O Físico. Já assistiram esse filme? Coloca aí, ó. O filme, O Físico. É o nome do livro e do filme. O Físico. É lindo esse filme e também bem forte, né? Esse livro, eu li o livro e depois vi o filme, né? Quando é óbvio que o livro é muito mais extenso, mais profundo. Eu fiquei apaixonada pelo livro, é porque eu peguei o negocinho na mão. Fiquei apaixonada pelo livro e depois vi o filme. E fala justamente, posso dar um spoilerzinho, só uma coisinha pouca, tá? O filme trata mais ou menos da vida de um rapaz, né, que ele era judeu, se eu não me engano. Ele era judeu, morava na Inglaterra, em Londres. Eu acho que era em Londres que ele morava. E a medicina no Ocidente, ao contrário do que a gente possa pensar, no medievo era pífia, era horrível. Para vocês terem uma ideia, o que mais se fazia no Ocidente na época do medievo, na área da cura, era sangria e amputação. Vocês terem uma ideia. Tudo, né? Você estava doente, estava com virose, estava com não sei o que, que não existia nem esse termo virose, né? A pessoa não sabia o que era, eles chegavam e faziam sangria.
Ou então você estava lá com uma infecção ou qualquer coisa, uma ferida, e a ferida estava ruim, não tinha antibiótico naquela época. Eles amputavam, puf, e não tinha analgésico. Eles amputavam sem anestesia. Pra você ter uma ideia, era brutal, gente. Era brutal a medicina, entre aspas, né? Os processos de cura que eram utilizados no medievo e antigamente, né, em algumas regiões do Ocidente. E no Oriente, principalmente ali na parte da Península Arábica, eles eram muito mais avançados, porque eles começaram, dizem que muitos árabes, muitos muçulmanos, muçulmano e árabe é diferente, né? Mas para vocês entenderem, eles resgataram, eles conseguiram ter acesso a muitas obras platônicas, aristotélicas e até antigas, egípcias, sumerianas e tudo, que foram queimadas na Biblioteca de Alexandria. Eles conseguiram resgatar muitas dessas obras, acessar muitas dessas obras, entendeu? Enquanto uma parte do cristianismo naquela época, né, dizia, olha, essas são obras profanas, são obras heréticas. E aí os cristãos da época queimaram, destruíram a biblioteca de Alexandria. Algumas obras foram escondidas, outras que restaram foram levadas por pessoas, né, por sábios, estudiosos, que esconderam para não serem queimadas aquelas que restaram. E muitas dessas obras que restaram, desses textos, desses pergaminhos, foram parar na Península Arábica, nesses povos árabes. E eles começaram a estudar, porque eles não viam, eles queriam aprender, eles não estavam se importando se era de outra religião, de outro povo, eles queriam saber como que isso funciona e começaram a estudar, tanto que no medievo a medicina árabe foi das mais avançadas para a época, muitíssimo mais avançado que a ocidental. E é isso que o filme em si, o físico, trata, né? E o físico não tem a ver com a disciplina física. Hoje física é lei de Newton, essas coisas, né? Mas se a gente for ver em inglês, physic quer dizer médico, né? Em inglês, se eu não me engano. Physician parece que é diferente. Então, aqui no filme, mostra a ida desse rapaz lá para. Eu não sei para onde ele foi, qual era o nome da cidade, mas ele conhece o médico Avicena. E é lá que ele aprende muito sobre medicina. Lá também não tinha, né, toda essa coisa que a igreja não pode isso, não pode aquilo, né? A igreja católica da época do medievo dizia tudo que pode ou não pode fazer, proibia muita coisa porque tinham medo de mexer com a alma. Os árabes já eram mais abertos quanto a isso. Né? Então eles estudavam a fundo, estudaram a fundo a parte anatômica, da fisiologia e tudo, bem interessante. Então, ó, essa obra que o Avicena ele escreveu, o Cânone da Medicina, foi uma obra que descreveu várias patologias e tratamentos, tendo sido utilizada na prática no ensino médico até o século XVIII, 1700 e plique, né? Vocês terem uma ideia do avanço que tem. E até hoje tem muita coisa que os árabes fizeram na parte médica que é utilizada até hoje na medicina atual, tá? Por exemplo, isso. Então, a parte de utilizar, de juntar a ciência e a espiritualidade é fantástica. Quando a gente usa a espiritualidade e a ciência de uma forma aberta, de uma forma realmente a gente está sempre aprendendo, de uma forma que a gente possa agregar uma coisa na outra, e não com dogmas e paradigmas e preconceitos, isso não pode, isso não sei o quê, senão a gente apequena, a gente reduz, fica com uma visão, uma prática extremamente reducionista, como aconteceu lá quando a Igreja Católica se meteu a dizer o que pode e não pode ser estudado, ser visto, ser dito, né? Então, aqui, ó, para você ter uma ideia, a Avicena não falava só de patologias físicas, ele falou sobre
Mania, por exemplo. O que que é mania, gente? Não é aquela euforia, aquela coisa, né? Até da obsessão, um processo maníaco, obsessivo, alucinações, pesadelos, demência, epilepsia, derrame. Isso aí não é só parte física, é saúde mental também. Os árabes também estudaram sobre isso. Paralisias, tremores, até distúrbios sexuais, o Avicena falava, né? Além disso, há estruturas anatômicas, regiões do cérebro, cujos nomes são utilizados ainda hoje, olha só, na neuroanatomia e neurofisiologia moderna. Ele foi o primeiro cientista a relacionar regiões do cérebro com funções específicas do organismo que até hoje continuam sendo objeto de estudo da neurofisiologia e neurociência. Além disso, ele acreditava e frequentemente utilizava métodos psicológicos para tratar seus pacientes. Está vendo como ele já trazia essa parte, essa visão também da mente como uma prática importante, você aliar a mente com o corpo, que muitas doenças eram psicossomáticas, eram de origem mental, de origem emocional. Interessantíssimo, gente. E a Avicena foi lá atrás mesmo. Quando eu falo medievo, foi alto medievo. Pode mudar, por favor? Aqui umas imagenzinhas. Imagina o cheiro desse negócio. Pode mudar. Outras imagens, olha que legal. Isso aqui foi a Avicena. Essa imagenzinha aqui da esquerda. Aqui, ó, ele fazendo. Até no filme passa muito isso. Ele apalpava, ele fazia toda a anamnese física, os exames, né, nos pacientes. Ele se preocupava em conversar, em saber o que o paciente estava sentindo. Ele era um médico humano também. Não era só aquele que chegava, ó, vou medicar, vou fazer, porque naquela época a parte do exame era muito mais importante do que o próprio tratamento, gente. Se você não fizesse um exame legal, você não ia saber o que prescrever para a pessoa, como é que você ia atuar e cuidar desse paciente. Então, eles davam uma importância muito grande para a parte da anamnese, a parte de exame, e exame mesmo físico, né? Porque, obviamente, não tinha é, eletrocardiograma, ultrassom, essas coisas naquela época, entendeu? Não tinha essas maquinárias todas que a gente tem hoje, a capacidade de você fazer um exame bioquímico. Então, eles tinham que fazer todo o exame ali, olhando, vendo língua, olhando nos olhos, apalpando o paciente, ouvindo a história dele, verificando sintomas, sinais e por aí vai. Pode mudar, por favor? Ah lá, tem vários outros, né? E naquela época, antigamente, era tudo junto, gente. Não tinha essa especialização. Eu sou um médico, você é enfermeiro, você é filósofo, você é teólogo. Naquela época, todo mundo, os sábios, os verdadeiros sábios, eram polímatas. O que que são polímatas? Uma pessoa que tem conhecimento aprofundado, grande, em várias áreas, entendeu? Então, você tinha médicos que eram sábios, eram muito, muito conhecedores de matemática, de astronomia, de filosofia, de teologia, de um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então aqui, ó, tinha esse Ibn al-Nafis, que descreveu o que hoje é conhecido na anatomia como a pequena circulação, né? Circulação venosa e por aí vai, que eu não vou entrar nessas coisas médicas que não é a minha área. Um outro cara chamado Ibn al-Baitar. Ibn é sempre filho, né? Em árabe quer dizer filho. É igual Ben no hebraico. Ben Yosef. Então aqui eles são as pessoas, né? Lá na Arábia Antiga e tudo, nos árabes, eles eram conhecidos muito pelo nome dos pais. O filho de Al-Baitar, o filho de Nafis, que descreveu mais de 1.400 medicamentos, dentre os quais, pelo menos, aí eu não sei o que quer dizer aqui, ó, pelo menos 1.400 de medicamentos. Eles produziram conhecimentos importantes também, como higiene.
Muito importante isso, gente. Para vocês terem uma ideia, no Ocidente, mulheres e bebês, muitas vezes, morriam no parto por conta de sepse naquela época. Medievo, óbvio, e eu estou falando, quando eu falo medievo, eu estou falando aí 1000 anos, depois da 1500 ainda era medievo. Entrou na idade moderna, ainda muito, demorou para o pessoal começar a se dar conta da importância da higiene, da asepsia na hora de uma cirurgia, lavar as mãos. Tem até um filme que fala sobre isso, sobre uma enfermeira que salvou várias pessoas, inclusive feridos de guerra, porque ela começou a perceber que a falta de você lavar as mãos e asepsiar os instrumentos entre uma cirurgia e outra, entre um atendimento e outro, criava infecções. Isso era campo aberto para infecções. Então, ela começou a exigir, né, que se lavasse as mãos, que se lavasse os instrumentos, e isso diminuiu a mortalidade uma quantidade gigantesca. Isso aí, se eu não me engano, foi Florence Nightingale, né, que era uma enfermeira, se eu não me engano, inglesa. Tem até filme falando sobre isso. Isso. O carinha no filme, ele voltou para a Inglaterra e levou muito do que ele aprendeu lá na Pérsia, né, com Avicena, e Aurasi também era um outro médico fantástico. Ele levou para a Inglaterra. Muito da nossa medicina que hoje a gente utiliza, como eu falei, veio dos árabes. Quem acha que os árabes são atrasados, a gente tem uma visão extremamente eurocêntrica, né, de tudo que é bom veio da parte ocidental da Europa, porque a Europa é o berço do iluminismo, do renascimento, e que não sei o que, de tudo que é bom, tanto que a filosofia veio da Grécia, as grandes ideias veio de Roma, e depois não sei o que, as artes vieram da Itália, tudo ali a gente bota muito em relação à Europa, né? Depois a parte dos pensamentos, das ideias e tudo, da política com os franceses, entendeu? Os alemães muito também na parte da filosofia, o resgate filosófico, a ciência, então a gente tem muito essa visão, mas a nossa Europa, gente, recebeu quase tudo que ela sabe do Oriente também. Muita coisa que a gente pensa que foi coisa criada pelos europeus ou pelos americanos hoje, nada. Isso aí veio do Oriente. De onde vocês acham que os gregos tiraram aquelas noções de filosofia, né? Platão, veio muita coisa dos egípcios, muita coisa dos egípcios. E os egípcios também trouxeram muita coisa dos hindus, entendeu? Então, um foi influenciando o outro. O conhecimento primevo vem do Oriente. Ele foi vindo do Oriente, do leste para o oeste. Pode mudar, por favor, gente? Aí, ó, falando um pouquinho da medicina celta, que eu amo de paixão, óbvio. Quem é esse cara aí, né? O primeiro lá, esse senhor. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma imagem muito típica de um druida. Quem são os druidas? Eram os sábios que tinham poderes de cura, de justiça, de governo, lá na sociedade celta. E aqui, muito provavelmente, uma sacerdotisa. Druida tem a ver também com o carvalho. O carvalho era a árvore sagrada dos celtas, né? Pela sua força e tudo. Vivia muitos e muitos anos. Um carvalho pode viver séculos e séculos. Então, essa imagem de trás, tem até uns esqueletinhos aqui, é de um carvalho. Pode mudar, por favor? Aqui a imagem, né, daquelas regiões, porque muito da sociedade celta não pega só aquela região da Irlanda, Gales, Escócia, pega também ali o norte, né, da parte da França, e
chega ali em algumas regiões também, norte de Espanha, e por aí vai. Toda aquela região ali ah, floresceu uma sociedade, isso antes de Cristo, viu, gente? A parte dos celtas não foi só depois de Cristo, não. Algumas regiões perduraram depois aí de Cristo, mas a grande maioria da sociedade celta ela floresceu, a grande época era antes de Cristo. Continua, por favor. Aqui imagens também de guerreiros celtas. Pode mudar. Os druidas, isso aqui é Stonehenge, se eu não me engano, ali perto da Inglaterra, Gales, ali naquela região. Dizem que Stonehenge é uma das construções de pedra assim, mais preservadas e antigas, né, da sociedade celta, que muito provavelmente era um templo e um relógio, né, um grande templo e calendário que marcava ali, ó, tá vendo que aqui, numa das aberturas, entra o sol, tem a posição, eles calculavam isso de acordo com a posição do Sol e tudo. Então, ele era um templo, um lugar de estudo, de astronomia e de muitas outras práticas magísticas, porque os druidas eram sacerdotes também muito versados na magia. E essa magia era muito utilizada para cura. Eles não faziam diferenciação entre magia e cura. Era uma coisa junto com a outra. Pode mudar, por favor? Aqui, ó, uma cruz celta. Aqui, isso aqui é uma imagem atual de grupos que ainda, né, dentro do reconstrucionismo celta, pessoas que ainda gostam, se afinizam essa linhagem céltica e fazendo as suas devoções ali em Stonehenge. Aqui é a imagem de uma sacerdotisa celta. Para quem gosta, eu gosto sempre de falar de filmes. Para quem viu As Brumas de Avalon, maravilhoso, gente. Recomendo, né, ver As Brumas de Avalon, é um pouquinho assim triste. Eu fico até triste porque muita coisa se perdeu dessa sociedade que eu acho linda. Eu tenho uma ligação muito grande com os celtas. Gosto demais de estudar sobre eles. Tem um outro livro interessante que fala sobre isso, né? Não só As Brumas, também tem livro, mas Mirella Fowler fala sobre em alguns livros dela também, sobre a sociedade céltica, e tem várias outras autoras. Tá? Os celtas também trabalhavam muito com o feminino, porque tinha o culto à deusa, a grande mãe, então, inicialmente, principalmente nos primórdios da cultura céltica, era uma cultura vamos dizer, não vou nem falar matriarcal, vou falar matrilinear, né? Matrilinear porque era a mulher que dizia, que dava o direcionamento das coisas. Tanto que a herança era a partir da mãe, o nome era a partir da mulher, e por aí vai. E tiveram muitas governantes mulheres naquela época. As mulheres elas tinham os mesmos direitos dos homens, né? Elas lutavam também, iam para a guerra, eram guerreiras. Então tinha muita coisa. A justiça não privilegiava o homem em detrimento da mulher. Isso aí veio depois. Era uma coisa marcante na cultura céltica. Sim, por isso que eu também gosto demais, né, dessa parte dessa força do feminino. Era uma cultura que tinha muita coisa da força do feminino. Tinha os druidas, claro, né, os homens e as druidezas, e tinham as sacerdotisas. Mais para frente a gente tem esse culto devocional da Grande Mãe aí em Avalon, que diziam que era uma ilha misteriosa onde muitas mulheres faziam magia. E, claro, o conhecimento da magia e que trazia também muita coisa da cura através da magia, através da manipulação das energias, do culto das ervas, o conhecimento. As mulheres tinham muito conhecimento das ervas em si. Elas utilizavam ervas para tudo, inclusive até para praticar coisas que não eram tão, né, legais, mas que naquela época era muito comum. Aborto, por exemplo. A mulher engravidava e não queria ter filho, aquela coisa, porque, né, não tinha como, era de outro homem, o homem não queria, ou às vezes mulheres que eram estupradas, engravidava e elas tomavam
misturas de ervas que serviam para isso, né? Então, isso aí eram as sacerdotisas sabiam de tudo, mas muitas das ervas também eram conhecedoras grandes da fitoterapia. Tem um outro seriado, já que a gente está falando de filmes e filmes e filmes, é um seriado assim bobinho, mas interessante, que eu não sei se ele passa em algum desses streamings. Depois vocês procuram, que chama Merlin. Já ouviram falar desse seriado, gente? Um deles chama Merlin e mostra mais ou menos algumas coisas lá daquela época do Rei Arthur e tudo, né? Que falam meio coisa lendária, porque Rei Arthur até hoje é uma coisa meio lendária, não tem muita noção se foi verdade, se ele existiu ou não, mas que mostra algumas coisas, aparece lá o pessoal trabalhando com as ervas naquela época. E tem um outro filme que eu acho muito legal de uma mulher que ela também passa num portal e vai para o passado, numa cultura céltica, e ela trabalha muito com ervas. Vocês lembram desse filme? Desse seriado? É um pouquinho mais pesado, mas eu já não sei qual é o nome. Esse me fugiu, eu só vi a primeira temporada. Outlander? Outlander? É isso, esse mesmo, Outlander. Que ela trabalha muito com as ervas e mostra tudo isso que eu estou falando: a utilização das ervas, a fonte de cura, da magia e de um monte de coisa, dos elementos da natureza, entendeu? Eles usavam muito isso, inclusive, até, por exemplo, no outro dia eu comprei um Ogham. Sabe o que é Ogham? Ogham é como se fosse um alfabeto, um oráculo feito de ossos. Ossos, alguns são de ossos, né? Mas esses são de pedaços de árvore, né? Então tem um pedaço de árvores e tem um oráculo feito de árvores, o Ogham, que é um oráculo nórdico também. Então, os celtas têm a cultura nórdica, que aí já é uma outra cultura, mas muito próxima dos celtas, que era dos vikings, que era do pessoal lá do norte da Europa, né? A Dinamarca, Noruega, Islândia e por aí, de onde vêm muitos vikings. Então, eles também tinham algumas coisas semelhantes aos celtas, né? Algumas vezes até alguns nórdicos iam aprender coisas com a civilização celta e voltavam e levavam para as suas culturas o aprendizado que eles tiveram com os celtas, principalmente em relação à parte das plantas, a magia e a cura com as plantas e as ervas. Pode mudar, por favor? Ah lá, foi uma das mais evoluídas, se destacou em várias áreas. Esse povo é um exemplo para a sociedade atual. Impressionante é o nível de informações que possuíam. Eles já tinham conhecimento de assuntos que só viemos a descobrir alguns séculos atrás. O confronto, infelizmente, que teve entre romanos e celtas, muito do fim da civilização celta foi por causa do Império Romano, né? Que passou e destruiu muitas aldeias, muitos grupos, destruiu tudo, matou muitos deles, aprisionou. Então, acabou que a cultura céltica se perdeu muito por causa dessa invasão de Roma. Isso aqui a gente está falando, ó, desde a tomada de Roma pelos celtas em 387 até sua derrota, teve também, né? Uma invasão deles em Roma, depois houve o contrário, até a sua derrota nas Ilhas Britânicas pelo imperador Cláudio em 44 depois de Cristo, né? Durante esse período, celtas e romanos tiveram contato com a medicina grega e pá, pá, pá. Eles foram hábeis cirurgiões, faziam trepanação. Trepanação é abertura cerebral, né? Cirurgia cerebral. Os crânios estudados, né, lá dos celtas, no total de 28, revelaram que essas cirurgias cerebrais foram realizadas em vida. Imagina o que é isso, gente. Em 3 casos, ela foi realizada pós-mortem. Tinham necrópolis, que era necrópolis? Cidade onde eles enterravam, né, seus mortos, contendo crânios trepanados, e desde o Neolítico, Idade do Bronze, etc, etc. Pode mudar, por favor? Então, eles já tinham conhecimento de cirurgia e medicina aí há, sei lá, mais de milhares de anos, né? 1000, 1500, 2000 anos antes de Cristo.
Os druidas, né, os druidas formavam a elite desse povo, e eles, como eu falei, eles eram governantes, eles tinham conhecimento de magia, eles eram sábios, eram curandeiros, era uma mistura de tudo, de cientista com sábio, com juiz, com pajé, com tudo. Os caras eram tudo. Também cultuavam a arte, a música. Aí a gente tinha os bardos, né? Os bardos eram aqueles que andavam com aquele violãozinho, né? Cantando e ensinando durante as suas cantigas, as suas músicas sobre os, sei lá, os princípios filosóficos da magia, a estrutura do universo, os mitos, tudo isso. Então era uma das fases né, dos níveis aí para se chegar também num sábio druida, num mago, era também passar pela fase de bardo. A fitoterapia, a agricultura, conhecimentos astronômicos, eles tinham uma concepção filosófica análoga à dos neoplatônicos. Olha que interessante. Os neoplatônicos já tinham um conhecimento muito grande, inclusive da reencarnação, gente. Então, os celtas acreditavam na reencarnação, acreditavam nos deuses, acreditavam nos espíritos, inclusive eles conversavam. A mediunidade entre eles era muito comum, então eles praticavam telepatia, eles tinham contato com os seus, entre aspas, deuses ou espíritos protetores, eles traziam informações do mundo espiritual, passavam isso adiante, faziam curas através também da mediunidade, doação de energia, entendeu? Trocas de fluidos energéticos, eles também faziam isso. Hoje, entre aspas, o reiki, que não existia com esse nome, mas essa prática de aplicação, né, das mãos como fonte de energia e harmonização já existia em muitas culturas, inclusive na cultura céltica. A expressão druida teria o sentido daquele que tem um conhecimento do carvalho, como eu falei, uma árvore ancestral e tudo, que detém essa força, essa sabedoria, longevidade, e por aí vai. Mas os druidas como os celtas como inteiro, eles valorizavam, eles respeitavam a árvore, a floresta era viva, eles consideravam tudo como vivo, entendeu? Então, flores, plantas, animais, florestas, tudo tinham espíritos ali cuidando. Então, eles viam e respeitavam, porque eles sabiam que ali, né, numa árvore, existia um espírito que cuidava daquela árvore e aquela árvore trazia uma energia, uma sabedoria ancestral, entendeu? Tem muito a ver com o xamanismo hoje que a gente pratica, do que os nossos irmãos indígenas dos povos originários falam sobre o povo em pé, né, que são as árvores e tudo, os celtas já falavam isso há milhares de anos, já traziam essas informações. O que está falando? Em caso de doenças psicológicas, essa conversa na consulta, tá. Uhum. Plínio o Velho, aqui falava, ó, relata em seus escritos o ritual de colheita do visco, uma planta sagrada de grande relevância para os celtas, com propriedades diversas, por exemplo, uma manipulação que tornaria os animais e pessoas férteis. O visco representa a união entre a terra e o céu, morte e vida. Inclusive, o visco é uma planta que é utilizada até agora, até hoje, gente, na fitoterapia também, algumas coisas, para mulheres que querem engravidar, entendeu? E os celtas já, antes de Cristo, eles já utilizavam esse visco para pessoas, para melhorar a fertilidade da pessoa. Interessante, né? Que hoje é utilizado e foi confirmado esse uso. Pode mudar, por favor? Aí a gente entra na medicina grega. Isso aqui é um pequeno templo grego. Pode mudar, por favor? E aí a gente tem, né, deuses. Olha lá. A história grega é dividida em três épocas: homérica, arcaico e clássico, e por aí vai. Nesse período, a medicina sofreu muitas transformações.
A mais antiga fonte de informação sobre a medicina grega é a obra de Homero. Lembra que Homero foi o cara que escreveu a Ilíada, a Odisseia. Segundo ele, o médico era uma figura de respeito. Os curandeiros, de forma geral, eram figuras de respeito também, né? Tanto que tinha até deuses ligados a isso, né? No Egito Antigo, você tinha algumas deidades que ligavam, tipo Hermes Trismegistus, que isso é um nome grego, foi incorporado aí o Hermes Trismegistus de um sacerdote egípcio que tinha, além do conhecimento de cura, era um médico, ele também era astrônomo, arquiteto e tudo. Ele tinha tanto conhecimento que ele foi deificado. E ele foi incorporado, essa figura, que era egípcia, pelos gregos com o nome de Hermes, Hermes Trismegistus, que quer dizer três vezes grande. Né? Então, o médico era uma figura de respeito. Na Ilíada, ele refere também a bandagens, compressas, métodos de estancar hemorragias. Na Ilíada, né, a medicina não se baseava na magia, era praticada por profissionais pagos. Isso aqui lá naquela época de Grécia e próximo, né? Troia e por aí vai. Depois, né, a medicina torna-se gradualmente mais sacerdotal, né? Na literatura após Homero contém muitas citações de demônios, clarividentes, encantamentos. Então há uma mistura, há uma em determinada época aí dessa mudança da Grécia, desses períodos gregos, começa a se trazer para essa parte da curanderia, da medicina, muito da magia, da feitiçaria e por aí vai, né? Da mitologia. Então, até hoje a gente traz também essa coisa. Tem a parte da fitoterapia, tem a parte da magia, mas também tem muita coisa a ver com os deuses. O deus, o demônio X fez o mal, fez isso, tirou aquilo, causou doença. Que a gente sabe que tem realmente, mas não só isso, influências de espíritos negativos também. Entendeu? Às vezes a pessoa fica doente porque ela está sendo envolta em energias perniciosas, em obsessões complexas, e acaba que essa obsessão, esses espíritos que estão em volta, podem julgar fluidos muito densos, podem colocar instrumentos, artefatos na parte astral, de alguma forma que adoece a pessoa. Então, tem sim doenças causadas por feitiçaria, causadas por obsessão, causadas por envolvimento espiritual. Isso acontece. E desde aquela época o pessoal já levava isso em consideração também. Pode mudar, por favor? Ah lá, os mais importantes médicos gregos, da mesma maneira que lá a gente falou dos árabes, mas isso os árabes já eram mais para frente, né? A gente falou de Avicena, a gente está falando aqui dos mais importantes dos gregos, mais conhecidos, pelo menos, foi Hipócrates e depois Galeno, né? Hipócrates viveu no século V a.C. Fundou na ilha grega de Cós a primeira escola formalmente instituída de medicina da história, tá? Isso pelo menos segundo a nossa visão ocidental. Já falo isso porque se a gente pegar aqui, ó, 460 a 377 a.C., ele fundou, está dizendo que ele fundou a primeira escola formal de medicina, mas a gente viu que lá na Índia você já tinha um Sushruta trabalhando e num lugar, né, que ele atendia pessoas e tudo, milênios antes de Cristo, 2000, 3000 antes de Cristo. Os egípcios tinham sim hospitais. Podia não estar escrito Hospital X, local não sei o quê, mas tinham templos e hospitais sim. Então podemos dizer, ó, medicina da história do Ocidente. Do Ocidente, porque no Oriente já existiam escolas, sim, lugares para tratamento médico. Então, é reconhecido como o pai da medicina. Isso é importante, viu, gente? Tanto que tem o juramento de Hipócrates até hoje. Todo médico vai se formar, vai lá colar grau, pega o seu canudinho e eles fazem o juramento de Hipócrates por causa desse cara, com todo respeito, viu, Hipócrates? Por causa desse homem aqui
que lá, 5 séculos antes de Cristo, né, trabalhou formalmente e foi considerado o pai da medicina. Ele estabeleceu, codificou, né, realmente estudou muitas coisas, tratou muita gente e transformou todo esse atendimento médico numa, vamos dizer, entre aspas, uma ciência fundamentada na existência da alma, porém racional. Ele considerava, Hipócrates não tinha como, antigamente era muito difícil você encontrar alguém que não tinha uma crença num Deus, ou em deuses, ou na existência da alma. Era quase impossível você encontrar, entre aspas, um ateu, né? Então, todos, cientistas, filósofos, médicos, todos eles tinham algum tipo de crença, mesmo que baseado na racionalidade, como Hipócrates o era, conferindo ao enfermo o perfeito critério da unidade. Hipócrates rejeitou a crença de seus contemporâneos de que as doenças eram causadas por deuses vingativos. Eu falei, apesar da gente saber que tem sim espíritos vingativos que podem sim acabar causando uma doença na gente, se a gente não tiver a proteção energética necessária, o cuidado, essa busca podem sim causar. Mas não é só isso, não é toda doença. Na verdade, a maior parte da doença não vem de espíritos vingativos, vem de pessoas desavisadas, de crenças errôneas, de sentimentos, pensamentos malsãos, de tudo aquilo que a gente alimenta dentro de nós que não é legal. Isso aí causa muita doença em nós. Em vez disso, ele propôs que todas as doenças têm uma causa natural. Encontre a causa, então você poderá curar a doença. Então, vendo que eles aqui, Hipócrates, ele fala muito sobre buscar agir na causa. O que a gente faz hoje, gente? Como é que está a medicina hoje? Com todo respeito aos nossos irmãos médicos, porque existem lindas, honrosas exceções, mas a grande maioria, infelizmente, dos médicos vai tratar o quê? A causa ou o sintoma? Bota aí no chat. A gente chega lá, é claro, a gente chega lá no médico e aí vai buscar, fala com o médico, fala com a enfermeira, olha, eu tô com febre. Aí o médico vai lá, aufere tua temperatura, bota um termômetro. Ah, tá com 38, toma um antitérmico. Muito poucos vão chegar e dizer assim, a febre é um efeito do corpo diante de alguma coisa, de alguma presença dentro dele. Ele aumenta a temperatura, né? Pode ter um patógeno, uma bactéria, um vírus, qualquer coisa que está ali dentro do corpo. Então, é uma defesa do próprio corpo, aumentando a temperatura para poder matar aquele, né? Aquele patógeno que está ali invadindo o sistema imunológico. Entendeu? Então, a febre não é um problema, é só um sintoma, gente, de que algo está errado. Mas tem muita gente que chega lá e pá, vou tomar um antitérmico, em vez de ver qual é a causa. Antigamente, muitas dessas terapias, desses sistemas médicos, terapêuticos antigos, se baseavam ou se baseiam até hoje, como muitos deles, como a medicina tradicional chinesa, Ayurveda e a medicina de outros povos, se baseiam na busca a causa. Homem integral, veja a integralidade. O sintoma, o sinal está mostrando para nós que existe algum desequilíbrio ali. Então vamos ver onde está o desequilíbrio. Mas a gente que é do Ocidente, infelizmente, a gente só quer saber de curar o sintoma. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar sei lá, uma dipirona. Eu tô com, sei lá, com queimação no meu estômago, eu vou botar, qual é o nome do negócio? Aquele Sonrisal. Vou tomar um Sonrisal, né? Eu tô com uma dor nas costas, eu vou tomar um anti-inflamatório. A gente só quer tirar a dor, o mal-estar, o desprazer. Ninguém está preocupado em saber, cara, o que está causando isso? Será que é um estresse? Será que eu estou dormindo com um colchão muito duro? Será que eu estou com muita preocupação? Né? É isso que a gente tinha. E realmente, quando a gente vai no nível da causa, que realmente nós temos muito maior probabilidade de levar uma cura, de conseguir uma cura.
ao entender, como Hipócrates falava, ao entender qual é a causa e agir na causa, modificando-a, melhorando-a, o que seja, aí a gente encontra a cura do sintoma. A gente faz o caminho totalmente errado hoje em dia. É muito fácil, porque a gente não quer ter trabalho. E também, sendo muito franca e direta, muitos daqueles que são na área de saúde não têm interesse em curar causa, porque querem vender remédio, querem vender tratamento. Uma pessoa saudável não compra remédio. Se não compra remédio, a indústria farmacêutica vai à falência. Se a indústria vai à falência e não vende, muita gente deixa de ganhar dinheiro. Deu para entender que a gente está numa sociedade capitalista que busca primeiro o lucro, depois o bem-estar das pessoas? Mesmo na área de saúde? Então, sendo muito direta, a visão integradora de Hipócrates permeia sua obra, cujos textos mais conhecidos são aforismos, juramento. A saúde para ele é resultado da harmonia entre os quatro humores que ele acreditava estarem presentes no corpo e na interação da pessoa com o meio. Então, gente, essa teoria, né, essa filosofia dos quatro humores, esses quatro humores a gente vai ver daqui a pouquinho, ele foi aperfeiçoado, uhum, ele foi aperfeiçoado pelo Galeno, que foi um outro médico grego, tá? No caso, até romano. Mas o Hipócrates que começou a trabalhar com os quatro humores, que são o sanguíneo, são esses quatro aí, depois vocês anotam: sanguíneo, colérico, melancólico e o fleumático. Esses quatro humores. O que são esses quatro humores? São as energias, o tempero das nossas emoções, dos nossos pensamentos, é a nossa, vamos dizer, tendência a se comportar, né, a reagir de tal forma. É aquilo que a gente traz em relação às nossas misturas dos elementos, água, terra, fogo e ar. É mais ou menos muito próximo com aquilo que na Ayurveda, no outro estudo, a gente viu dos doshas da medicina Ayurveda, do tridosha, que tem o Kapha, o Pitta e o Vata, tem muito a ver com isso, tá? Um pouco parecido. Então, pode mudar, por favor? É interessante que o Hipócrates, ele usava de tudo. Naquela época, gente, os médicos, eles eram muito abertos quanto a isso. Então, não era só, sabe, você chegar e dar um remédio. Ele usava o que ele tinha. Ele dizia que para a cura, para o tratamento, tinha que usar tudo aquilo que a gente, né, tinha acesso, que era importante. Então, a alimentação era importante no tratamento. A luz do sol era importante no tratamento. A, por exemplo, a água, o sono, o exercício físico, a espiritualidade, tudo era importante, tudo entrava no tratamento. Dieta, deixar de comer algumas coisas ou comer outras coisas. A cromoterapia foi muito usada por Hipócrates também. O banho de sol era extremamente utilizado pelos gregos antigamente, sabia? O banho de sol. E hoje a gente vê vitamina D, né, gente? A falta da vitamina D, porque se a gente não recebe sol, aí não há formação realmente da vitamina D no nosso organismo. Sem a vitamina D, a gente fica fraco, cansaço, dá problema, dores musculares e um monte de outras coisas. Então, era uma das coisas que ele fazia. E o alimento saudável também, ele falava que o nosso alimento é o nosso remédio, entendeu? Ele teve muitos discípulos, olha lá, estabeleceu as bases da ética nas relações entre médicos, por isso que tem o juramento de Hipócrates. Ele falava da importância do médico, daquele relacionamento médico-paciente ser de uma forma muito respeitosa, verdadeira e ética entre médico e discípulos, entre médicos e pacientes. Hipócrates incentivava a atitude certa do médico para com os doentes, com afirmações como:
A doença, às vezes, é mais forte quando a mente está perturbada. Mais um, vocês estão vendo aqui? Da mesma forma que o Avicena, que o Aurase, lá né, no Império Árabe, Persa e tudo, falava da influência da mente nas doenças, Hipócrates falava a mesma coisa. Que quando a gente não está bem na mente, piora o nosso quadro. O nosso humor, né, a nossa alegria, se a gente está alegre, se a gente está positivo, esperançoso, tem fé, né, está numa energia legal, é melhor, é mais fácil da gente lidar, né, da gente se curar, da gente harmonizar, do que se a gente está para baixo, negativo, ai, tudo acabou, eu estou doente, eu não vou ficar bom nunca, não vai dar certo, ou quando a gente se entrega, aí que o tratamento fica ruim mesmo, entendeu? Alguns pacientes recuperam a saúde ao ficarem satisfeitos com a bondade do médico. Então, só de você conversar com o médico, com, sei lá, um terapeuta, um psicólogo, uma enfermeira, ou alguém que vai te acolher, te tratar, e essa pessoa for até você, conversar com você com bondade, com respeito, com acolhimento, isso já faz parte do tratamento, a pessoa já se sente melhor na hora. Ele ensinou que os médicos devem estar a serviço de seus pacientes e seguir padrões rígidos de conduta. Olha que interessante, muitas vezes, até no Espiritismo, o Dr. Bezerra de Menezes falava sobre isso. Ele levava, né, ipsilíteres, ao pé da letra, o juramento de Hipócrates. Um conceito? Ah, existe, Vera. Não é regra, mas existe. Existe, ainda tem muita gente boa. A gente acha aqui e acolá, por isso que tem que, nas escolas de medicina, nos cursos aí, isso tem que ser levado, entendeu? E existe também não só os médicos do corpo, mas hoje cada vez mais existem os médicos da alma, que são os terapeutas, né? Os terapeutas são os médicos da alma. Então, se os médicos do corpo ainda não estão levando, né, o espírito em consideração, não estão levando essa situação de acolher o outro, de integrar todas essas partes para poder ter uma cura, uma harmonização melhor do ser, a gente que é terapeuta, a gente não pode deixar isso de fora nunca, nunca. Tem que levar em consideração tudo isso. Não apenas a técnica em si, que tem gente que é terapeuta e diz, eu sou Theta Healing, vai lá e faz a prática, bota a mão na cabeça, faz as afirmações e acha que é só isso. Não é a aplicação da técnica que é o mais importante, senão vocês vão estar sendo igual um médico que chega lá, faz um exame e diz, você está com carência de, sei lá, de ferro, vai lá e toma ferro e pronto, acabou, entendeu? Vai lá só estar preocupado em curar o sintoma, o sinal, ou a carência, ou o X. A gente não pode ser um terapeuta assim. A gente precisa ir muito mais profundo, de conversar, de entender o processo da pessoa. Sim, existe gente boa. E tem muita gente que está começando a despertar. Muita gente, tá? Então, ó, ele ensinou que os médicos devem estar a serviço de seus pacientes, etc. Um conceito que Hipócrates reconheceu é que o método de cura usado em um paciente talvez não ajudasse outro. Ele afirmou que o alimento de um homem é veneno para um outro. Olha só que importante, gente. Hipócrates falava muito sobre os alimentos. E, inclusive, tem aquela frase, né, que diz a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, que ele também falava, entendeu? Então, se você pega um alimento e você dá na quantidade certa, você pode curar, pode melhorar um quadro, mas se você der demais, você exagerar, você pode matar alguém, né? Pode intoxicar. Então, e também as pessoas, lembra dos quatro humores? Dos doshas, eles também, os hindus, falam a mesma coisa na Ayurveda. O alimento de um homem é veneno para um outro. Por exemplo, eu falei na última aula sobre o Ayurveda, eu falei da pimenta, que a pimenta é picante. O sabor picante, por exemplo, para alguém que é pita, ou seja, que tem excesso de fogo, de energia de fogo, pode ser muito problemático.
Então, eu, por exemplo, que sou uma pessoa muito pita, que eu sou um temperamento sanguíneo, muito sanguíneo e colérico, eu tenho a mistura dos dois aí. A gente nunca é um só. A gente tem uma predominância de um, mas tem influência também dos outros. Então, eu sou dos quatro humores, eu sou muito colérico e sanguíneo. O colérico é fogo, o sanguíneo é ar, entendeu? Então, se eu já tenho muito excesso de fogo, se eu boto mais fogo no meu corpo, isso me dá excesso, me dá intoxicação por excesso, entendeu? Eu posso passar mal, começa a dar azia. Eu tenho uma facilidade muito grande em ter azia, muito grande. Então, eu não posso comer pimenta de jeito nenhum, tá? Tem gente que se não come pimenta parece que a vida não vive nela, né? Não vibra nela. Então, todos nós somos muito diferentes. Por isso, o alimento de um homem é veneno para outro. Já naquela época, Hipócrates defendia que o cérebro é o órgão central e principal do corpo humano, de onde provinham pensamentos e emoções. Então, ele já trazia algumas informações que até hoje ainda têm muita importância. Também foi o primeiro a descrever duas maneiras principais de abordar a terapêutica: similia, similibus, curantur. Semelhantes são curados por semelhantes, e foi e é a base terapêutica da homeopatia, entendeu? Que tem muito a ver com isso. Semelhantes são curados por semelhantes. Então, por exemplo, é, você trabalhar, por exemplo, a arnica montana, que é um medicamento homeopático, arnica montana, que é uma planta que, se você come ela assim in natura, fitoterapeuticamente, ela é tóxica, tá? Mas ela é muito usada para dor. Né? Se você come sem ser homeopatizado, ou seja, muito, muito, muito bem preparado e diluído, não pode comer in natura. Arnica não, porque ela é extremamente tóxica e a gente vai sentir dor pra caramba, né? Pode até matar. Mas é extremamente utilizado para dores, entendeu? E o floral de arnica também é utilizado para dor emocional, dependendo aí da vibração, né? Quanto mais sutil, mais você vai utilizando nos corpos sutis, a nível mental, a nível emocional, a nível físico, por aí vai. E também tem o princípio do contrário, a contrários curanto. Contrários são curados por contrários, e por aí vai, tá? Pode mudar, por favor? Aqui, tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Uma outra afirmação de Hipócrates extremamente importante. Por quê, gente? Porque ele diz que não é o médico que cura, não são os remédios que curam, não é nada disso que está fora que cura. Tudo isso só vai ajudar para que nós mesmos, as nossas forças interiores, tenham, se fortaleçam, despertem, né? Para poder haver a autocura. É aquilo que os próprios curadores falam, os xamãs falam isso. Não somos nós que curamos, a gente só ajuda o corpo a se curar, só fortalece a pessoa e o corpo dela para que este corpo e esta pessoa possa se autocurar. Por isso que se diz: ninguém cura ninguém. Nós estimulamos a própria pessoa a se autocurar. Deu para entender? Hipócrates já falava isso. Pode mudar? Outra frase muito conhecida do Hipócrates: faça do seu alimento o seu medicamento. Eu gosto muito disso, gente. Eu faço bastante isso. Não que eu seja uma pessoa primorosa para comer, devia ser muito melhor, porque eu adoro batatinha frita e como besteira até dizer chega. Mas quando eu estou de alguma forma doente, quando eu sinto alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é buscar um alimento que eu possa conseguir aquele tipo de vitamina, aquele tipo de proteína, né? Por exemplo, no outro dia eu estava com um enjoo muito grande, estava sentindo um enjoo muito grande. Aí eu não vou comprar, sei lá, um remédio para enjoo. Tem muita gente que vai atrás de um remédio para enjoo. O Giramundo
né? Todo mundo conhece aí, disse assim: come uma uva, come alguma coisa ácida, entendeu? Aí eu fui lá, peguei a uva, comi umas três, quatro uvazinhas. Gente, tirou com a mão, Ju, tirou com a mão. Ele disse que os alimentos ácidos, de uma forma geral, podem ajudar o processo de enjoo, entendeu? Determinados enjoos, não é qualquer enjoo, mas determinados enjoos, o ácido tipo do limão de uma uva ajuda muito. E no caso eu estava enjoada até por causa de energia, entendeu? De cheiros, algumas coisas assim, energeticamente, aquele enjoo energético, enjoo de cheiro, enjoo da gravidez, sabe? Que para a mulher grávida, por exemplo, comer um pouquinho de limão, tomar um pouquinho de limão, né? Água ali com um pouquinho de limão ajuda bastante na parte do enjoo da gestante. Então a gente pode sim começar a utilizar mais o alimento como um medicamento, entendeu? Chegar e comer uma fruta. Ah, eu tô com, sei lá, pressão alta. Eu posso tomar um chazinho, né? De mulungu. Tô estressada, tô ansiosa. Toma um chá de mulungu, insônia. Maravilhoso. Tô muito nervosa, não sei o quê. Vai tomar um chazinho de cidreira, camomila, né? A gente pode fazer isso, gente. A maçã, a gente está bem aqui com ela, bem no meio. A maçã é extremamente detox, tanto que ela é muito utilizada nos médicos, né, na alimentação dentro de hospitais. Ela é muito, vamos dizer, desintoxicante. Tanto que tem um floral chamado Crab Apple, que é um dos florais mais utilizados para limpeza, purificação energética, emocional, etc. Né? Quem quer limpar o seu corpo, se sente suja de alguma forma energeticamente, emocionalmente, tudo, toma Crab Apple do Florais de Bar, entendeu? Então a maçã é muito usada para isso, limpeza, fazer um dia assim onde você toma suco de maçã, bastante suco de maçã, e não é para jogar a casca fora não, bota, né, bate ali, faz aquele sucão, né, bem grossinho, sem ficar fazendo muita filtragem, e toma aquele suco de maçã bem fortezinho, sem açúcar, por favor. E aí a gente faz um detox, né? Também a melancia, né, para a gente hidratar, também limpa muito, apesar do açúcar e tudo, os diabéticos não devem, mas tem muita coisa de limpeza, melancia. Tem várias outras frutas que a gente pode utilizar. O tomate, né, fortalecedor da área cardíaca, maravilhoso. E outras coisas, né? Podem mudar, por favor, gente? Outro médico bem legal aí também, sucedeu o Hipócrates, grego, mas ele tinha uma relação também com Roma, né? Foi Cláudio Galeno. Isso. Viveu supostamente entre os anos 130 e 200 da era cristã. Ele deixou seu registro na história da medicina como iniciador do materialismo médico, ao preconizar que a parte enferma-se, né, independente do todo, considerado por isso o fundador da escola médica atual. O Cláudio Galeno era um médico muito bom, muito também interessante, né? Deu uma especializada aí, uma aperfeiçoada no sistema dos quatro humores. O único problema de Galeno é que ele era extremamente materialista nesse sentido. Então, ele levava muito, se você adoeceu é porque o teu corpo tá adoecido, precisa de determinada substância, que não sei o quê. Ele meio que apartou o cuidado do corpo com o cuidado da alma, da mente, etc. Entendeu? Ele deu uma apartada. E isso influenciou até hoje na medicina atual, da gente, né, de muitos médicos chegarem e não considerarem essa parte mais da alma, entendeu? Claro que, novamente, a gente frisando, não são todos, não são todos, mas muitos ainda só olham corpo. A alma não importa o que o paciente está sentindo, se ele está ansioso, se ele é estressado, se ele é uma pessoa melancólica, se ele é uma pessoa negativa, se ele tem um monte de problema de familiar, relacionamento, se ele está passando por um monte de ziquezira na vida dele, isso não importa.
O que importa é que ele está com uma doença ali e ele vai curar o sintoma utilizando medicamento A, B, C. Então, isso veio muito de Galeno, entendeu? Apesar de ter sido um médico fantástico. Afirmava esse grande médico que toda função alterada advém da alteração de um órgão e que essa alteração do órgão provoca uma alteração de função. Então, ele ficava fixado ali, limitado ao problema orgânico em si, né? Nada vinha de fora, tudo ali se originava no corpo e terminava no corpo. Assim passou-se a associar cada enfermidade ao distúrbio específico de um determinado órgão. Então, eu estou com dor de cabeça, o problema é lá na cabeça, sei lá. Eu estou com dor no dedão do pé, o problema é no órgão X, entendeu? Infelizmente, isso acabou afetando e dando uma redução nas possibilidades de compreensão do funcionamento, né, integral do ser humano, reduziu muito a nossa visão, né, do sistema, do holossistema, né? Pode mudar, por favor? Essa teoria moral é bem legal também, né? Gosto disso aqui, ó. A teoria dos humores está ligada à tradição filosófica do número 4 de Pitágoras, tá? Pitágoras ele trouxe essa muita filosofia dos números, da matemática, ele dava um valor muito grande a isso, que é a tétrade pitagórica. Então, o número 4 é o número da matéria, a gente sabe, né? Tem os 4 fases da Lua, as 4 fases, né, da vida humana, que é a infância, adolescência, maturidade, senilidade, né? E tem o 4 aí como várias coisas, né? Fazendo parte de várias coisas na matéria. A teoria cosmológica dos 4 elementos, água, terra, fogo e ar, de Empédocles, de Acragas, né? Esse filósofo sugere que toda substância é composta desses 4 elementos. Aristóteles também trouxe essa parte dos 4 elementos e por aí vai. Então, esse médico, o Hipócrates, que a gente já falou, ele relacionou toda essa parte filosófica também à saúde. Ele fez uma ligação dessas ideias com a saúde das pessoas e ele criou essa teoria dos humores ou dos temperamentos. Ele dizia que esses 4 humores físicos, quer dizer, sangue, bilis preta, são as substâncias que ele dizia que tinha, né? Em 4 humor é a presença dessas substâncias em maior quantidade, numa forma mais intensa. Então, o sanguíneo, por exemplo, seria uma pessoa que teria uma predominância dessa energia, desse temperamento que viria do sangue, né? O colérico da bilis amarela, e por aí vai, o fleumático da linfa, né? Fleuma, e o melancólico da bilis preta. Então, esses 4 humores, essas 4 substâncias, também estão ligados a 4 temperamentos, temperamentos da personalidade, tá? Então, o que seria um temperamento, gente? A têmpera é aquilo que a gente nasce com. Dizem, né, diziam os gregos e quem trabalha com essa teoria moral, que cada um de nós nasce com um temperamento mais destacado. Não quer dizer que os outros não hajam em nós, não estejam em nós, mas cada um de nós nasce com um temperamento mais destacado. E esse temperamento que a gente nasce mais destacado influencia nos nossos comportamentos, tá? E depois vão influenciar, obviamente, vão ajudar a formar a nossa personalidade. Disse que o temperamento não muda, mas a personalidade muda. Então, temperamento e personalidade têm diferença, tá? Temperamento a gente nasce com ele, personalidade é formada a partir do meio ambiente, da família que a gente nasce, da nossa cultura, das experiências de vida e tudo, e a gente vai formando a nossa personalidade. E essa personalidade também depende do temperamento, tá? Então, ela fala que são 4 temperamentos. Lembra de tempero? Né? Que cada pessoa recebe, tem um que tem mais sal. Imagina, você vai botar, sei lá, vai temperar uma saladinha, alguns botam mais vinagre, outros botam mais salzinho, outros botam mais limão,
outros botam, sei lá, um azeite, qualquer coisa, e vão botando em quantidade. Outros botam tudo isso, mas em quantidades diferentes. Cada um de nós nasceu com quantidades diferentes de temperamento. Sempre tem um que destaca mais do que o outro, tá? Então, aqui ele está falando que tem esses 4 temperamentos. O primeiro seria, pode mudar, por favor, para mostrar no aqui, ó. O primeiro seria o temperamento sanguíneo, que ele viria do sangue, ele tem a ver com o coração e traz o elemento ar, tá? Ele é uma mistura de quente com úmido. Ele é uma mistura de quente com úmido e tem a ver com a estação primavera. O colérico, que tem a presença da bilis amarela, sabe que a bilis amarela vem dali do fígado, né? Tá ligado ao fígado. Por isso que tem a criança que fica amarelinha quando tem o excesso de bilis amarela, tá? Então tem a ver com o elemento fogo e é uma mistura do quente com seco e com a estação verão. Tem a bilis negra, né, o melancólico, que ele tem um excesso de bilis negra. Tem a ver com o órgão baço, o elemento terra. É uma mistura do seco com o frio. E a estação do ano é o outono. E tem o fleumático, que é uma mistura aí, né, do frio com o úmido, tem a ver com água e o cérebro, né? O elemento é a linfa e aqui seria o inverno, beleza? Então, o que daria isso? O que quer dizer? Quer dizer que cada um desses humores, cada um de nós tem uma misturinha disso tudo aqui. E a depender do humor, do tempero que nós recebemos quando nascemos, nós vamos nos comportar, ter a tendência de nos comportar mais de uma maneira do que de outra, de reagir de uma maneira mais do que de outra, de estar num ambiente de repente perceber de uma maneira e outros percebem de outra, a partir desses humores. Olha só que interessante. Muda aí, por favor. Não sei se ele vai falar. Pode mudar de novo. Não, não é isso não que eu quero. Só para que vocês vejam aqui rapidamente. Tem um texto aqui que eu peguei. Tá, 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 tá. Eu tenho como compartilhar, não, né? Aqui, ó, temperamento sanguíneo. Vamos ver se vocês vão se acolher em cada um desses temperamentos. O temperamento sanguíneo, ele tem a comunicação como a sua maior virtude. São pessoas que são muito agitadas, são pessoas que são bem entusiasmadas, elas são, sabe quando a gente fala assim, quando a gente coloca assim num grupo, quem é que quer participar do trabalho de voluntariado no abrigo de animais no próximo sábado? Entendeu? Tem 50 pessoas ali no grupo. Aí começa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, não sei o quê, eu vou, eu vou, eu vou. Esse é o sanguíneo. Ele é muito fogo, né? Aquela fogo de palha. Ele é muito entusiasmado, ele quer fazer, é impulsivo, ele vai, ele comunica, ele, né? Ele pilha todo mundo, mas da mesma forma que ele pilha todo mundo, passa 5 minutos, ele já, aquele fogo já foi, né? Aquilo já passou, entendeu? São pessoas expansivas, são sensíveis, têm facilidade de fazer amizade, em começar coisas e para terminar, não terminam nada quase, entendeu? Esses são os sanguíneos. Então eles têm muita facilidade assim de ir na festa, falam com todo mundo. Aí se você perguntar, é teu amigo? Eu não, eu conheci agora, entendeu? Esses são os sanguíneos, né? São bem engraçados, né? São extremamente fluidos emocionalmente, ora tão bem, ora não tão bem, ora te amam, ora não te amam, mas são pessoas assim muito legais. Então isso eles têm ligação com a comunicação, por isso que eles são bem comunicativos, né? Falam bastante e por aí vai.
O temperamento colérico. Temperamento colérico, eles são pessoas muito decididas, fortes, líderes, têm relação com fogo, são de ação. Então, daquela pessoa que chega assim, né? Se você quiser botar alguma coisa para ser feita mesmo, peça para um colérico, né? Então, você diz, aquele que diz assim, ó, serviço dado, serviço feito. Então, é o militar, é aquela coisa que ele vai, é o guerreiro, mas ele é colérico, ou seja, ele perde a paciência muito rápido, ele é brigão, ele pode ser muitas vezes autoritário, é o fogo, né? Ele é ambicioso, ele quer aparecer, ele quer mandar, ele quer que as coisas sejam feitas da maneira dele, entendeu? Então, esse é o colérico. Tem uma forte vontade, grande paixão, ele não desiste fácil do que ele quer, do que ele gosta, né? Se ele tem um sonho, ele vai, ele pode estar todo lascado, ele pode não sei o quê, mas ele não desiste, ele vai atrás. Pessoas corajosas, né? O temperamento melancólico. O melancólico é aquele que ele é fechado, ele é calado, mas é uma pessoa assim, muito introspectiva, que às vezes não se sente muito capaz de fazer as coisas, às vezes é muito inseguro, às vezes tende para a negatividade, para a depressão, ele demora para decidir, mas ao mesmo tempo ele é muito nobre, ele é muito justo, porque como ele pensa demais, ele é muito introspectivo, ele não gosta de machucar as pessoas, ele é extremamente cuidadoso para aquilo que ele vai fazer, para o que ele vai falar, porque ele morre de receio de ferir alguém, de machucar, de prejudicar alguém, apesar dele ser meio pessimista e tudo, né? Mas é muito profundo. Ele tem a ver com o elemento terra. E o temperamento fleumático. Fleumático é uma pessoa que tem a ver com água. Então, através da água, ele é flexível, ele é calmo, ele também gosta de se envolver, gosta de pensar muito, ele gosta de cuidar das pessoas, gosta sempre, ele é muito de lidar com as emoções, tudo para ele é bastante emocional, é muito intenso. É, aqui, ó, sabemos que estamos perante um fleumático quando estamos numa sala e alguém não está conversando com ninguém, né? Mas mesmo que ele não esteja conversando com ninguém, ele está super tranquilo. Ele está ali, ele não fica chateado por estar sozinho, né? O melancólico, ele fica lá, ele, ai, o que que eu estou fazendo aqui? Não conheço ninguém e tudo, eu quero ir embora. O fleumático diz, ai, tá tão bom aqui, né? O pessoal, ninguém está mexendo comigo, eu gosto de ficar no meu canto, tá tudo bem ficar no meu canto, eu gosto de ficar solitário. O sanguíneo, ele é daquele tipo assim, eu tenho que conhecer alguém que não sei o quê, vamos falar e tudo, papapá. Ele começa a fala com um, fala com o outro. O colérico é aquele que já quer mandar, dizer, olha, vamos fazer isso aqui, que não sei o quê, esse som está muito baixo, vamos botar o som daqui, tira ali, que não sei o quê, esse bolo não está bem, muda o móvel de lugar. Ele já vai querer mandar, já vai querer ordenar, planejar as coisas, entendeu? É bem interessante. Todos eles a gente pode se encontrar nesses quatro temperamentos, um pouquinho em cada coisa, né? Ah lá, conhecer os quatro temperamentos, incluindo aquele que mais o representa, é uma forma de ter maior consciência sobre seus comportamentos e reações. Reconhecer e identificar o que precisa ser trabalhado na sua personalidade, de modo a melhorar a sua jornada de crescimento interno, assim como ter a possibilidade de melhor compreender as pessoas com quem você lida, porque da mesma forma que a gente pode identificar o nosso humor, o nosso temperamento, a gente também pode começar a tentar identificar um pouco do temperamento das outras pessoas e ver que cada um tem o seu temperatura, o seu temperamento, a sua mistura desses quatro elementos e reage de forma diferente da gente. Então, o que para a gente pode ser top de linha, o que para mim, nossa, me deixa hiper entusiasmada e eu chego, olha que legal, olha.
Você vai para um fleumático, o fleumático vai olhar na tua cara, não vai falar nada. Aí você, cara, que saco. Eu estou toda entusiasmada. É que não sei o que, falei para a pessoa nem me respondeu. É o jeito dele, dela, entendeu? É outro temperamento. Um fleumático, melancólico, não vão responder com toda a vitalidade de um sanguíneo, com toda a força, a assertividade de um colérico, mas vão responder com emoção, com um balançar de cabeça e outro jeito deles. Deu para entender, gente? Essa teoria humoral, apesar de ter sido criada aqui, já apesar de ter sido criada aí por Hipócrates e depois o Galeno utilizou, mas até hoje tem muita gente que trabalha essa teoria dos humores dentro da psicologia e do processo de autoconhecimento. Se vocês quiserem, né, busquem aí no Google, nos sites e tudo sobre essa teoria dos quatro humores, e mesmo como processo de busca, né, de saber um pouco mais sobre nós, porque tem várias práticas, tem um enneagrama, tem a parte astrológica, astrologia, tem a astrologia, tem, sei lá, quiromancia, tem tanta coisa que a gente pode utilizar como processo de autoconhecimento, práticas, tarô e tanta coisa. E tem mais uma ferramenta para vocês aí estudarem um pouquinho, né? Tentarem ver o que vocês mais encontram, qual desses quatro temperamentos mais fala com vocês, que é a teoria dos humores, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa aqui? Então, eu acho que eu sou sanguínea com colérica. Depois eu passo no grupo esse. Eu não sei se eu consigo, peraí, só um pouquinho. Se eu consigo fazer isso, ó. Vamos ver se agora vai. Foi. Ó, passei um link aí no chat de onde eu tirei esse texto, tá? O texto que eu li aí, uma parte para vocês, está aqui, ó. Joana, Sobreiro, sei lá o quê, os quatro temperamentos. Está bem bom para vocês entenderem sobre isso. Depois vocês dão uma lentinha aí e fazem essa brincadeira. Gente, a gente vai ficar por aqui, 21h50. Vamos fazer a oração, né, de encerramento, até porque eu estou um pouquinho gripada. E aí já estou começando a tossir de tanto que eu falo, tá? Alguma dúvida final? Uhum. Alguém se achou no fleumático ou no melancólico? Tem a ver aí com água e terra? Eu sei que na outra aula muitos foram fazer o teste dos doshas, né? Agora vocês podem até ver. O meu deu certinho, porque o meu, eu sou pita, tem muito fogo e tem um pouquinho de ar, de vata. E o meu temperamento deu justamente o colérico, que é fogo, com o sanguíneo, que é ar. Então deu certinho. Uhum. Melancólica demais? É muito legal a gente começar a estudar sobre essas coisas, a gente começa a se entender, entender um pouquinho mais do outro e já não ficar cobrando também tanto do outro, nem de nós mesmos, né? Como diz aí no texto, depois vocês vão ler, o temperamento a gente nasce com ele. É o tempero que a gente recebe energeticamente também. Então, se eu sou uma pessoa que recebeu muito tempero do fogo, o fogo tende a queimar muito rápido e também parar de queimar muito rápido. Então, é natural de uma pessoa que é foguenta ser muito intensa, às vezes se ela pisa demais pisa demais no calo dela, ela pode se estourar, né? O fogo tem aquela coisa, ele dá aquela abertura inicial, depois ele recolhe. Então, uma pessoa que é muito foguenta, tipo um ariano, um leonino, ele dá aquela rugida, dá aquela patada, e depois, 5 minutos depois, não lembra mais de nada. O que foi? Não sei o quê.
Tá brigando comigo por quê? Não fiz nada. Já esqueceu, já esqueceu, né? Então vamos agradecer e fazer a nossa oração de encerramento, pedindo para a espiritualidade nesse momento, para poder ajudar-nos a introjetar essas informações, quiçá buscar um pouco mais, aprofundar cada um desses tópicos que foram tratados, entender, compreender, mais do que entender, compreender, porque entendimento é intelectual, compreensão vem através do coração. Possamos compreender esses, essas informações e trazê-las cada vez mais para o nosso dia a dia, integrando o nosso caminho de autoconhecimento. Conhece a verdade, e ela vos libertará, já dizia o Evangelho. Pode nos libertar de muitas ignorâncias, de muitos comportamentos repetitivos, até melhorando as nossas práticas, práticas de autocuidado e também de cuidado com terceiros. Então agradecemos o tempo todo, Senhor, todo momento, a oportunidade que temos de sempre buscar um pouco mais do conhecimento, de darmos um passinho, nem que seja um passinho diminuto, um pouquinho mais na direção da luz, da verdade. E que possamos sempre contar com a vossa presença, a presença de nossos guias, dos espíritos benevolentes, para nos mostrar o melhor caminho, a melhor escolha. Eles nunca decidem por nós, mas podem nos mostrar como escolher melhor, como viver melhor. Porque já passaram por isso, já trilharam também essas estradas. Ajudai-nos para que possamos aproveitar da melhor forma possível a presente encarnação. E quando retornarmos para casa, retornemos sorridentes, felizes porque fizemos a nossa parte, nos esforçando ao máximo para poder evoluir, para poder sermos boas pessoas, amar, compartilhar deste amor, do que sabemos, do que possuímos de melhor, com toda a humanidade, com todos os seres. Que possamos encerrar, então, estes momentos nesta aula, dizendo do ponto de luz da mente de Deus, fui luz à mente dos homens. A luz está na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flui amor ao coração dos homens, o Cristo está na terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito das pequenas vontades dos homens, propósito este que os mestres conhecem a que servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, realize-se o plano de amor e luz e cele-se a porta por onde adentra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, gente.